passa? Passo. A mensagem é essa daqui, que está no lugar? Tem aqui, ó. Tem aqui as coisas. Ah, aqui, ó. Mas eu quero mostrar para o pessoal aqui. Está aqui já. Quero mostrar aqui para o pessoal. Quando você ligar aí, você me fala. Já está ligado. Já está ligado? Então, boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma enorme alegria a gente estar aqui. Eu vou fazer referência aqui a mostrar, porque agora ligou a câmera, né? E aí é importante que a mensagem de preparação do ambiente foi uma mensagem de número 94 do livro A Caminho da Luz, porque a gente vai fazer citar algumas questões. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida, que é Caminho da Luz, Caminho, verdade e vida, né? Daquela série evangélica lá do André Luiz, né? Do Emmanuel, é hoje, hein? É hoje. Do Emmanuel, né? Começa justamente com Caminho, verdade e vida, depois é Pão Nosso, depois é Linha de Luz, depois é Fonte Viva, agora vamos engrenar, né? Passar as marchas direitinho, vamos engrenar, né? Então a mensagem número 94, isso aqui é importante, porque eu estava aqui preocupado, porque eu estava fazendo um monte de coisa e não estava filmando. E a gente, quando vai fazer o trabalho dentro da casa espírita, a gente aproveita muito do que é trazido dentro da psicosfera do ambiente, na prece inicial, em tudo que é conversado antes da reunião, a gente aproveita muito, né? Porque a gente acaba fazendo estudo em vários centros, o tema é o mesmo. E aí você, quando chega num centro, você faz uma abordagem, quando chega no outro, faz uma abordagem um pouquinho diferente, tem aquela espinha dorsal do assunto, mas as abordagens acabam sendo um pouquinho diferentes. Aqui também não foi filmado, na prece inicial, a nossa companheira fez a prece e ela usou uma expressão, ela disse assim, força e coragem. Lembra que você, em determinado momento você falou isso, né? O que a gente tem que perceber é que determinadas palavras, elas não têm um sentido apenas, ela tem mais de um sentido. Então quando a pessoa fala força e coragem, e essas duas palavras estão sendo aplicadas, por exemplo, para um policial militar, para um militar da Marinha, um militar do Exército, um militar da Aeronáutica, né? A conotação de força e coragem é totalmente diferente da conotação de força e coragem de uma pessoa que está passando por uma dificuldade na vida, que está com uma doença, entende? As palavras são as mesmas, força e coragem, tá? Se a pessoa olhar as palavras fé e caridade, e ela lembrar de fé e caridade no que diz respeito às nossas questões do dia a dia de crença, né? Qual é a fé que você... Aí a pessoa fala assim, eu sou cristão, uma fé cristã, né? Esse sentido da palavra fé ali não tem nada a ver com essa situação. Se a pessoa pensar dessa forma, ela não vai conseguir entender, porque se pensar em crença, ela vai olhar e falar assim, o que tem crença a ver com o título do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo? O que tem a ver? Porque ali o título foi amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se você chega, por exemplo, e encontra duas pessoas que são parentes, né? Vamos fazer aqui para não ficar tendo que mudar a câmera, né? Mas imagine duas pessoas que são parentes, né? Marido e mulher, um pai e um filho, dois amigos de longa data, né? E se você chegar para esses dois amigos e perguntar assim, vem cá, você ama fulano? Se você perguntar para o marido e para a mulher, você ama a sua esposa? Se a esposa para o marido, você ama o seu marido? Né? Qual é a resposta que a mulher vai dar? Né? Vocês são casados? São casados? Quantos anos vocês são casados? 47 anos. Já dá para gostar, não dá? Né? Já dá para gostar, não dá? Certo? Então, quando a gente pergunta assim, você ama o seu marido? Aí a resposta é, claro que eu amo. Entende? 47 anos de casado, claro que eu amo o meu marido. Se a gente chega para o casal e fala assim, prova que você ama o seu marido, aí a esposa provavelmente vai se aproximar do marido, vai dar um abraço fraterno, vai dar um beijo, entende? Vai demonstrar, se é um pai e um filho, um pai e uma filha, mãe e um filho, vai dar aquele abraço, entendeu? Aquele abraço cheio de amor, vai dar um beijo no filho, e aí você fala assim, ok, você acabou de
demonstrar que você, né, você diz que você ama e você acabou de demonstrar que você ama. Claro, não é uma demonstração superficial, mas já é uma demonstração. Se são duas pessoas totalmente distintas uma das outras, que não tem nenhuma relação uma com a outra, se você chegar e falar assim, você ama fulano? Resposta, não. Nem conheço. Entenderam como é que é totalmente diferente? Então, por que a gente está dizendo isso? Porque amar o próximo como a si mesmo é o capítulo, nós estamos no item 13. O capítulo é amar o próximo como a si mesmo. O capítulo é a consequência, é a continuação da expressão da lei do amor que Jesus trouxe para a gente. Que está lá desde o tempo lá do Deuteronômio, lá atrás. Tá? A lei do amor a Deus. Lá em Levítico está a lei do amar ao próximo como a si mesmo. Então isso é lá do tempo de Moisés. Que aí por isso, inclusive, que Jesus chegou e disse, eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. A lei continua sendo essa, é a lei do amor. Essa é a lei principal. E essa é uma lei tão importante que se você chegar para a pessoa e perguntar se ela ama a Deus, se eu perguntar para vocês assim, né? A gente pode até gravar o áudio, né, para o pessoal saber. Eu não consigo imaginar que se eu perguntar para vocês que se vocês amam a Deus, que a resposta seja um sonoro. Vocês amam a Deus? Sim. Isso, está gravado o som aí, nós amamos a Deus. E aí quando a gente chega e pergunta para a pessoa, então prova que você ama a Deus, aí a pessoa trava, porque ela fica assim, quando é meu filho, quando é meu marido, quando é minha esposa, quando é um amigo querido, eu dou um abraço e dou um beijo. Como é que eu vou dar um abraço e vou dar um beijo em Deus? A charada foi resolvida por Jesus quando ele disse assim, as duas coisas andam juntas. Se você diz que ama a Deus, tem que amar o seu próximo. Se você disser que ama a Deus e não amar o próximo, você está mentindo. Compreenderam? E a outra maneira que a gente vai perceber que a gente consegue amar a Deus, essa palavra amar a Deus, ela tem uma conotação da gente ir na direção das leis de Deus. As leis de Deus trazem para a gente um elenco de conteúdos e a gente vai na direção das leis de Deus. Entende? Não é de encontro com as leis de Deus. Tem gente que vai de encontro à lei de Deus. Eu tenho que amar o meu inimigo. Aí a pessoa não consegue amar o inimigo, então ela, então essa lei não está boa para mim. Aí ela diz assim, né? Inclusive tem espírita que fala isso, né? A gente não vê isso para espírita. Tem espírita que quando começa a tentar fazer alguma coisa não consegue, ele diz assim, graças a Deus eu sou espírita e eu vou ter uma vida no futuro. Então não preciso fazer agora, vou deixar para fazer depois. Tem um monte de gente que pensa assim. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela não está indo ao encontro da lei de Deus. Ela está indo de encontro, ela não consegue ter harmonia com a lei de Deus. E aí, olhem só que coisa interessante. Essa palavra que está ali, fé, a significação dela, como eu falei agora há pouco, não é a significação de crença. A significação dela, ela vem lá atrás no latim, quando você pega uma palavra chamada fides, tá? Que se lê fide, e essa palavra fide, ela quer dizer fé, ela quer dizer fiel, ela quer dizer fidelidade. Ela vai gerar as três palavras. Ou seja, essa fé que está aqui, que está ligada ao amar ao próximo como a si mesmo, que por sua vez está ligado a amar a Deus sobre todas as coisas, é a fé que diz que nós temos que ser, para amar o próximo como a si mesmo, precisa ter fidelidade à lei de Deus. É como se fosse assim, você precisa se aparelhar para servir. Porque tem gente que quer se aparelhar, mas não consegue servir porque não consegue se aparelhar da maneira correta. Por exemplo, se você vê um acidente de trânsito,
um acidente de grandes proporções, e você olha a pessoa dentro do carro. Tem gente que fala assim: nossa, vamos ajudar, vamos tirar ele dentro do carro. Se você mexer naquele acidentado, você pode estar matando ele. Entendeu? Você está querendo ajudar, você está querendo executar o amor, você está querendo exercitar a caridade, mas você não está em sintonia com as leis que regem o universo, com a lei da ciência, com a lei da técnica, com a lei da medicina, com a lei da biologia, com a lei da bioquímica, com a lei não sei o que lá, com todas essas leis que fazem parte. Você não está em sintonia com Deus, você não está ligado, você não está fidelidade, a tua não está com fidelidade à lei de Deus. Por isso que quando chegaram nessa leitura, e por isso eu falei a importância da gente ler esse texto aqui da mensagem 94 do Caminho, Verdade e Vida, né, para o pessoal que vira palestra, antes lê o livro, né, porque quando lê o livro, ele vai dizer em determinado momento, ele vai dizer assim, né, você leu, você vai lembrar que ele falou que em determinado momento, a pessoa às vezes ela está querendo fazer a caridade, e ela recebe ofensa, recebe não sei o que, recebe problema, recebe crítica, recebe... Entendeu? No Face eu divulgo a página. No Face já está divulgado. Muito bom. É bom, importante isso. É importante isso. A página Centro Espírita, no Facebook, Centro... Outro dia eu fui procurar isso. Né? Aí entrei lá. Como é que eu vou procurar, né, o centro? Aí eu procurei lá. Centro Espírita a Caminho da Luz. Isso aí. Né? Rua Jurucê, Rio de Janeiro. Rua Jurucê, aí bum, apareceu lá na tela, lá apareceu para mim. E aí você consegue acompanhar, aí você vai entender. Aí você vai entender, por exemplo, a pessoa quer trabalhar a caridade, tá? Ela quer trabalhar a caridade, mas ela não tem essa fidelidade à lei de Deus. Ela pode até ter crença. Aí sabe o que acontece? Ela é criticada uma vez, é criticada a segunda vez, é criticada a terceira vez, ela não trabalha mais. Que ela não está em harmonia com Deus, ela está pensando nela, ela se preserva. Acabou de ler isso, você acabou de ler isso, a pessoa ela vai se preservar, entende? Para esse camarada, Paulo de Tarso lá atrás disse assim: não vos canseis de fazer o bem, tem que insistir, tem que ir na direção de fazer o bem, a gente precisa ir na direção de fazer a caridade. E aí você começa a entender totalmente. Por isso que eu falei, né? Eu tinha dito para o Luiz aqui, assim, falei assim, não sei se foi para você, Marco, ou para o Luiz, eu falei assim, a gente não vai usar 2, 3, 5 slides, 6 slides, porque só no título a gente consegue dar a abrangência desse conteúdo todo, porque as palavras estão totalmente, os conteúdos estão totalmente interligados. Porque se a pessoa precisa ter, pela palavra fé, harmonia com a lei de Deus, e vai ter que ter, logicamente, buscar esse amor ao próximo como a si mesmo, paralelamente ela vai ter que trabalhar esse amor. E como é que é o nome da palavra que é o amor em movimento, que é o nome do amor em ação que a própria Joana de Ângeles chama? É justamente a caridade. Então a gente consegue perceber o que está escrito no texto. A gente consegue, só pelo título você fala, agora eu já sei o que ele está falando. Por que fé e caridade no item 13 estão totalmente dentro de amar o próximo como a si mesmo? Olha que coisa importante, né? A gente já consegue perceber que a gente tem... Eu vou repetir a pergunta, né? A gente ama a Deus? Sim! Isso, muito bom. Então se você ama a Deus, tem que amar o próximo como a si mesmo. Aí a pergunta que fica logo depois é: quem é o nosso próximo? Uau! Eu já ouvi tantas respostas para isso. Vizinho, colega de trabalho. Você sabe que eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim: o primeiro próximo, que é o mais próximo dos próximos, sou eu mesmo. Aí eu falei: ah, que coisa linda! Olha que coisa linda! Aí o cara está no estágio, que é um estágio assim. Qual é o estágio da pessoa? Muitos de nós, a gente é assim. A pessoa acorda de manhã: eu fiz isso, 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 eu fiz isso. Tudo é assim, o dia inteiro: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Aí fala assim: ah, porque eu amo muito a mim mesmo. Gente, o nome disso não é amor, o nome disso é egoísmo. Tá? Isso não é amor, isso é egoísmo. A gente tem que entender o que significa. Olhar o próximo, aí a pessoa pensa no vizinho,
Pensa no marido, na esposa, no filho, na pessoa que dorme no quarto do lado, na pessoa que dorme na casa do lado. Hoje de manhã o meu amigo mais próximo, um cachorro, quando saiu de casa, me seguiu até o ponto do ônibus. O problema da gente Não, dar. foi até o ponto do ônibus. Ele ficou você, eu tive que dividir o pombo, tá levando? O bicho, ele ficou ali até o dono, né? O problema da gente dar palestra no lugar quando tem médium presente é que o médium antecipa o que a gente vai falar depois. Entendeu? Porque o que eu ia dizer é justamente que, por exemplo, o cara que a gente conheceu, que mais entendeu a questão de quem é o próximo, foi Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis conseguia enxergar o próximo, não apenas no encarnado, como no desencarnado, no reino nominal, mas também conseguia perceber o próximo no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. Isso. Luiz, o Francisco de Assis tem uma cena no filme Irmã Sol, Irmão Lua, né? Irmão Sol, Irmã Lua, né? Que ele olha para a pedra e ele fala assim: irmã pedra, eu poderia utilizá-la na construção do altar do Senhor? É claro, pelo amor de Deus, é claro que ele não estava esperando que a pedra resolvesse, respondesse. É claro que ele não está esperando, mas aquilo é uma referência do amor a todas as instâncias da obra de Deus, da obra da criação. Entende? Todas as instâncias. Não interessa a instância da obra da criação. Livro dos Espíritos, questão 540. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. Um dia a gente vai conseguir chegar nesse patamar. A gente vai cuidar da água, vai cuidar da planta, vai cuidar do cachorro, do animal, em todas as instâncias. Ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha casa, lá no Espírito Santo, às vezes, eu encontro Aqui, eu encontro lacraia. E aí, eu tento varrer a lacraia. Presta atenção. Lacraia ou barata? O que você prefere? Que graça, Pode responder. A lacraia come a barata? A lacraia come a barata. É por isso que a gente mantém a lacraia. Mas é o ciclo, né? Se for ver todos os insetos, os todos os animais. Agora. Isso. Mas olha só, a exportação, eu estava até comentando rapidamente, não devia, você falando, mas eu fiquei lembrando do Chico com a formiga, né? Uhum. E foi lá conversar com a formiga, as formigas estão detonando minhas plantas não conseguem crescer. Aí eu fico, boto veneno, não boto, então o Chico conversando. Mas eu não sei se quando eu converso, ela não me obedece. Isso. Aí você tem que justamente pegar informações com as pessoas que respeitam os animais para poder respeitar a formiguinha, entende? Porque você não precisa matar todas as formigas, entende? Você tem o recurso, por exemplo, a formiga vai subir isso é amor, né? A pessoa fala assim, mas esse cara veio aqui para falar da fé da caridade. É a caridade com os animais, é da fé e da caridade. Fé no sentido de fidelidade à lei de Deus, caridade, amor ao seu próximo, que também é no reino dos animais. Então existem técnicas, você pega, aqui está a árvore, tá? E as formigas sobem na árvore para detonar a árvore. Aí o que você faz? Você coloca um cinturão, né? Como se fosse um cinto. Você pega uma lata, sei lá, uma corda, qualquer coisa assim, você bota assim em volta, segura, aí pega graxa e bota a graxa nessa corda e depois você tira a corda. Aí fica assim um cinturão de graxa. A formiga não consegue suplantar o cinturão de graxa e ela não vai mais comer a sua folha, porque ela não consegue chegar nas folhas. Você não matou nenhuma formiga e ela não comeu mais as suas folhas. Se você pega a casca de tangerina e joga em volta, o cheiro da casca de tangerina afasta as formigas. Se você joga cravo da Índia, se você Isso. Então a pessoa, ela tem que entender o seguinte, claro, né, pelo amor de Deus, claro, a barata entrou, está dentro do armário, aí você vai falar,
ó irmã barata, seria possível. Vai embora, minha irmã. Isso. Mas olha, é claro que tem situações que não dá, entendeu? É claro. Talvez um dia a gente vai chegar lá, mas é claro, nós estamos falando de bom senso. Nós estamos falando de bom senso. Doutrina espírita é a doutrina do bom senso. Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a situação, estudar a situação. Tá? Claro, eu não estou aqui dando receita de vida para ninguém. A gente tem que jogar de acordo com a nossa situação. Tá? Porque a própria formiga, se for num ambiente doméstico, traz mais doença do que a própria barata. Então tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Então tem que. Tá? Então, olha, vamos em frente. Quando a gente entende essa tese, subiu? Para baixo? Isso. Quando a gente entende essa tese, o que eu fiz? Esse estudo aqui, eu usei esse livro. Esse livro aqui é um livro, gente, para quem tem grupo de estudo, esse livro aqui é um livro muito legal. Esse livro aqui é muito legal. Marcos, conhece esse livro? Da editora Boa Nova? Roteiro sistematizado para estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro muito interessante. Muito interessante. Tá? Só para vocês terem noção, essa palestra de hoje, a gente montou com base no livro. E, logicamente, o livro foi montado com base no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, avança mais uma para a gente poder entender o que ele vai fazer para a gente. Ele disse assim, que o objetivo do trabalho, eles sacaram que o objetivo desse trabalho seria a gente conseguir enfatizar a importância da fé e da caridade. Repito mais uma vez, o pessoal fala, mas nossa, ele está repetitivo, mas tem que repetir, tá? Fé e caridade no sentido não de crença, tem que ser no sentido de harmonia com a lei de Deus, de fidelidade com a lei de Deus. Então, enfatizar a importância da fidelidade à lei de Deus, da fé nesse sentido, da caridade, o amor em movimento, como fatores decisivos para a evolução espiritual. Ora, o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Quando você vai tentar interpretar o que significa a palavra salvação, salvação não tem nada a ver com salvação. Salvação é evolução espiritual. É progresso espiritual. Então, está totalmente coerente a frase. E ainda diz assim, é condição para manter uma ordem social entre os homens capaz de torná-los felizes. Gente, isso é espetacular. Isso é espetacular, porque todas as vezes que você faz alguma coisa em favor do seu semelhante, você fica feliz. Por quê? Alguém aqui sabe cozinhar? Alguém sabe fazer alguma comida gostosa? Qualquer, pode ser, eu sei fazer, qualquer comida que seja uma comida que a pessoa fala assim. Eu me lembro de um companheiro que falou assim para mim, eu sou bom de fazer café. Eu falei, legal, excelente. Ele diz assim, todo dia que eu faço café, todo mundo bebe meu café e gosta do café. O que eu quero ressaltar é o sentimento que a pessoa tem quando ela faz um café e todo mundo gosta do café. Se você faz um bolo, todo mundo gosta do bolo. Se você faz um arroz, todo mundo gosta do arroz. Se você faz uma comida qualquer que seja, e todo mundo gosta daquela comida. Eu estou falando daquela atividade, por exemplo, que talvez muitos de nós já tenhamos participado. Quem já participou de um mutirão sabe do que eu estou dizendo. Mutirão é virar laje, é embolsar uma parede na casa de alguém, entende? Aí junta assim várias pessoas, 10, 15 pessoas, aí faz uma feijoada, faz uma dobradinha, faz um arroz carreteiro, entende? Faz uma comida da pesada para o pessoal, e aí vai todo mundo lá, pega aqui, puxa cimento, puxa não sei o que. Mas eu não aguento cimento, vai lá outro, dois, pega um saco de cimento, e vira isso, vira aquilo, pega água, pega... Entenderam como é que é o negócio?
Todo mundo sai sujo do trabalho. Ninguém fica limpo quando tem um mutirão desse jeito. E aí quando você termina o mutirão, você olha todo mundo cansado, mas todo mundo com um sorriso nos lábios. Todo mundo feliz. Então o que ele está colocando aqui para a gente está em total harmonia com o livro dos Espíritos, quando diz assim para a gente: a nossa sociedade, no dia que cada uma das pessoas se preocupar com as necessidades do outro, ou seja, eu tenho que me preocupar com as necessidades de todos vocês. O Luiz tem que se preocupar com a necessidade de todos vocês e com a minha. Ela que está lá vai se preocupar com a necessidade de todos vocês e com nós dois. Entendeu? Cada um se preocupa com todos os demais. Aí o livro dos Espíritos diz assim: quando acontecer isso, acaba os problemas sociais do mundo. E mais do que acabar o problema social do mundo, a gente ajuda uma pessoa, fica feliz. A gente ajuda outra pessoa, fica feliz. A gente ajuda outra pessoa, fica feliz. A gente ajuda outra pessoa e fica feliz. Ou seja, a felicidade, ela passa a ser o conjunto de situações, o somatório das situações de felicidade que você constrói no seu dia a dia, a partir do momento que você fica fazendo. Serve a um, serve a outro, serve a um, serve a outro, ajuda um, ajuda a outro, ajuda um, ajuda a outro, faz isso aqui, faz aquilo ali, faz aqui assim, faz ali, faz aqui, faz ali, faz ali, o tempo todo com a harmonia, a lei de Deus. É claro que a pessoa progride, e ela progredindo vai conseguir encontrar o que Jesus trouxe para a gente de maneira muito clara, né? Que o reino dos céus está dentro de vós. Eu vim agora no carro, né, no engarrafamento, né? E aí na rádio CBN tinham dois companheiros discutindo: será que o inferno é gelado ou o inferno é quente? Aí eles ficavam discutindo: eu acho que é quente, eu acho que é gelado, eu acho que é quente, eu acho que é gelado. O reino dos céus está dentro de nós, o inferno também. A gente estuda as obras de Kardec e aprende a respeito do assunto. Se o camarada é um lutador, ele constrói o seu mundo mental em cima de luta. Para ele, céu é um ambiente de luta e inferno é um ambiente que não tem luta. Se o cara gosta de calor, o céu tem calor e o inferno tem frio. Se o cara tem medo de frio, é o contrário. Entende? Ou seja, né, se o cara adora o frio, é o contrário. O céu vai ser gelado e o frio vai ser quente. Ou seja, o céu e o inferno são estados de espírito dentro de nós. A felicidade, ela vai ser construída a partir do momento que a gente conseguir se harmonizar com as leis de Deus. Quanto mais a gente estiver harmonizado com a lei de Deus, mais a gente vai perceber que nós somos pessoas felizes. E mais seremos identificados com a beleza. Porque quando você olha qualquer um desses três aqui, não tem como você olhar para o Chico Xavier e falar, olhar para o Chico Xavier e dizer assim: gente, ele é bonito, Chico Xavier. Aquela do meio ali, tem gente que não sabe quem é. Aquela do meio ali, ela está ali porque ela é Ana Nery. Ana Nery é a matriarca da enfermagem do Brasil. Aquilo ali é uma homenagem que a gente faz aqui no meio, essa foto aqui no meio, essa do meio aqui é a Ana Nery. A gente faz essa homenagem à Ana Nery porque muitos de nós, às vezes, vamos ao médico, vamos ao hospital e a gente lembra de elogiar e agradecer ao doutor. Né? O doutor está lá